Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo desse sabadão, né, meu amigo torcedor vascaíno. Um sábado não muito agitado, calmo na nossa colina histórica, sábado aí de exames médicos e testes no CT Moacir Barbosa para o elenco que se reapresentou ontem, visando aí a preparação para o Campeonato Carioca, que dará início no próximo dia 13 de janeiro. Sábado também de novidades quanto hoje ao talvez principal nome dessa janela de transferências do Vasco da Gama, que é o atacante uruguaio Joaquim Lavega. A gente vai trazer novidades, né, sobre essa situação aqui para vocês. Um uruguaio de muita qualidade, um uruguaio realmente diferenciado, que hoje, por incrível que pareça, vem se aproximando do Vasco da Gama, né? Para surpresa de muitos, o Vasco pode ter uma das maiores promessas do futebol sul-americano no seu elenco no ano de 2025. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre muitas outras informações. Vamos trazer novidades sobre a situação do zagueiro Lucas Oliveira, sobre a situação do zagueiro Fabian Balbuena. O que mais tem para você nesse Fala Gigante é informação do nosso Cruz Maltino. Entretanto, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês, torcedores do nosso Vasco da Gama, muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao meu canal, ao nosso canal, né, pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, e muito prazer mesmo, cara, mesmo. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, pra você que não sabe, né, como a gente sempre diz, é o canal do torcedor vascaíno. Ou seja, né, é simples e fácil. Se você tá aqui e não é um inscrito, tá errado. E se você tá no YouTube do Vasco da Gama e não conhecia o nosso canal, tá errado também. Que bom que você tá conhecendo agora. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos o Fala Gigante saindo sempre pela parte da tarde. E temos o Boa Noite Gigante saindo sempre pela parte da noite. Ou seja, 3 vídeos por dia, muita informação, muita novidade, muita vascainidade para todos vocês. Então, conto aí com a presença e a participação de todos aqui no nosso canal, principalmente se inscrevendo. A gente está aí na meta, no objetivo, de chegarmos até o final desse ano, na marca dos 145 mil inscritos. Faltam menos de 200 pessoas. Então você aí, torcedor vascaíno que ainda não é inscrito do canal, se inscreva agora no nosso canal. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei. Venha fazer parte da nossa família, venha ajudar o nosso crescimento e venha divulgar aí o nosso trabalho com o seu like para que cada vez mais pessoas possam conhecer o canal do Gigante Vasco. Fechou? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente com vocês, esse Fala Gigante, né? Falando sobre o que rolou hoje, lá no CT Moacir Barbosa. Pois como tá aparecendo aí na imagem a vocês, após ontem, no dia de reapresentação, perdão, né, do elenco Cruz Maltino, onde o Vasco separou o seu dia em 2 períodos. Primeiro período do dia de ontem foi um período de avaliação física, né? Um período aí importante, onde os jogadores fizeram até alguns testes realmente clínicos e depois foram para campo à tarde. Hoje foi um pouquinho diferente. Tivemos também a mesma situação no CT, entretanto, hoje foram feitos exames médicos em cada jogador e também testes, tá? O Vasco aí, que é claro, visa, né? E muito a temporada de 2025, é uma temporada muito esperada por parte da diretoria Cruz Maltina. E hoje, os atletas que ontem não passaram pelo ecocardiograma passaram nessa manhã de sábado e também houve teste cardiopulmonar de exercício. Assim como ontem, hoje pela parte da tarde estará acontecendo também, né, mais um período de treino sob o comando do técnico do Sub-20, Ramon Lima. É o Vascão se preparando, focando, olhando e querendo, com tudo, chegar com o pé na porta para o ano que vem. Eu espero muito do Vasco da Gama, o Vasco que é importante falar, né, nas primeiras rodadas de Campeonato Carioca estará utilizando um elenco alternativo, né? O Vasco estreia nesse próximo dia 13 ou, aliás, próximo dia 12 ou dia 11
cismei com o dia 13, né? Mas é dia 11 ou dia 12, num sábado ou num domingo, isso ainda não está definido, contra a equipe do Nova Iguaçu. Essa estreia estará acontecendo não em São Januário, mas com o mando da própria equipe, né? Do próprio Nova Iguaçu. A segunda rodada do Vasco será contra o Bangu, jogo já em São Januário. A terceira rodada, contra o Boa Vista. Quarta rodada contra a equipe do Madureira. O Vasco ele tem que jogar, e aí é obrigatório, tá? A expectativa é que o Vasco já contra o Bangu entre com algumas peças do time principal, já contra o Madureira, perdão, mas o Vasco é obrigado a partir da quinta rodada contra a equipe da Portuguesa no próximo dia 25 de janeiro a já utilizar o time principal, né? Então o Vasco ele vai ter aí esse período de preparação até o dia 11 ou dia 12, começando ontem, né, desse elenco alternativo, entrando no Campeonato Carioca com esse elenco alternativo. Entretanto, já a partir do dia 25, o elenco principal tem que estar em campo. O Vasco, o elenco principal do Cruz Maltino, do nosso Vasco da Gama, se representa nesse próximo dia 6 de janeiro no CT Moacir Barbosa. Terá um período aí de mais ou menos 19, 20 dias, né, para se preparar para a estreia do elenco principal no Campeonato Carioca. E a gente, sinceramente, né, espera aí, meu amigo torcedor, que nomes novos estejam presentes nessa representação do Vasco da Gama, nessa reestreia do Vasco, né, melhor dizendo. A gente espera chegar lá, a gente já não terá nomes como Maicon, como Léo, como Rojas, como Galdames. Eu levanto a minha mão pro céu e agradeço. Mas a gente espera ter nomes de qualidade, né? A gente espera que o Balbuena chegue e já jogue aí nesse próximo dia 25. A gente espera que o Joaquim Lavê, que a gente já vai falar já jogue nesse dia 25. A gente espera que o Coelho, quem sabe, né? Por que não? Jogue nesse dia 25. E a gente tem novidade a trazer aqui a vocês. O que eu tenho a trazer nesse momento é o seguinte. Tomás Coelho, que sou um admirador do futebol desse cara. De verdade mesmo. Eu admiro o futebol de Tomás Coelho. Jogador que aqui no Brasil já passou por Red Bull Bragantino e pelo próprio Atlético. Jogador que, salvo engano, ele marca um gol contra o Vasco na Copa do Brasil, no jogo lá no Paraná, na Arena da Baixada. Gosto muito, é rápido, é forte, intenso, é um jogador chato realmente de se marcar. É um nome que é jovem. Coelho tem aí apenas 23 ou 24 anos de idade, melhor dizendo. E é um jogador que automaticamente, pelo destaque que tem, pela bola que tem, não vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. E tem muitos clubes interessados na sua contratação. Muitos mesmo, desculpa aqui, tomei gripado. Muitos clubes. Dentre eles o Vasco. É o único? Claro que não. Tá na mira de muitos. Vasco quer, o Grêmio, por exemplo, quer. O Atlético Mineiro chegou a realizar sondagens. E hoje, o staff do atleta, acompanhado da diretoria do Atlético Paranaense, buscam definir o melhor clube para Tomás Coelho. Por quê? A diretoria do Atlético junto com o Grêmio. Por quê? Seria muito benéfico para o Atlético Paranaense vender o Tomás Coelho para MLS, para o mercado árabe. Seria legal, seria interessante. Entretanto, talvez esse não seja o planejamento do staff do jogador. Coelho é um jogador jovem, de 24 anos de idade, com potencial de crescimento gigantesco, e ele indo para um mercado desses, asiático, norte-americano, ele vai se esconder. E talvez ele perca até e feche as portas do mercado europeu. Então hoje, a diretoria do Atlético, mesmo querendo dinheiro, tem essa decisão ao lado da diretoria, do próprio empresário do jogador, que pensa na carreira do atacante argentino. Então, hoje, o ponto 1 é o seguinte. O Coelho não permanece no Atlético Paranaense. Ele vai sair. A questão é, vai sair para onde? O que vai pender nessa balança? É o lado financeiro para o Atlético ou o lado de carreira para Tomás Coelho? O Vasco já apresentou uma proposta. A proposta inicial do Vasco da Gama era, sim, envolvendo o zagueiro Léo Pelé. Nitidamente a gente viu que não rolou. O Vasco não conseguiu. As conversas não avançaram nesse sentido. O Atlético conseguiu comprar o Léo sem envolver o Coelho na negociação. E o Vasco agora ele está tentando contratar o Coelho de uma outra forma, sem envolver o zagueiro e negociando de uma forma direta com a diretoria atleticana. Informações aqui: o Grêmio também fez sondagens, outros clubes da Argentina e times do futebol europeu também já sondaram a situação do jogador. O Atlético Paranaense pagou pelo Coelho em 2022
R$ 12.800.000 por 50% dos direitos econômicos do atleta. À época, foi a contratação mais cara da história do Atlético Paranaense. Pois é um jogador que tem uma passagem já grande, com 163 jogos com a camisa do Furacão, mas nesse momento realmente não quer permanecer. Informações aqui hoje, volto a repetir. O Vasco ele tem uma grande intenção na negociação, na contratação de Coelho. A proposta ela já foi feita, sim. O Atlético Paranaense quer sim liberar Tomás Coelho, porque ele é um jogador que tem um salário muito alto, ainda mais para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, exatamente diante disso, a proposta está nas mãos do Atlético Paranaense. É fácil? Não. A gente trouxe a vocês. Não é fácil. O plano A da diretoria do Vasco sempre foi Tomás Coelho. Mas o Vasco já vem buscando outras alternativas. O Wanderson é uma alternativa para Coelho, como a gente trouxe no Boa Noite Gigante ontem. As nossas palavras, ela nunca nenhuma palavra que vai sair aqui da nossa boca vai ser para enganar vocês. A gente aqui no nosso canal sempre está com o objetivo de deixar vocês muito bem informados. Muito bem informado. E a situação, meu amigo torcedor, é exatamente essa. O Vasco tem Tomás Coelho como plano A. O Vasco entende a dificuldade pelo Tomás Coelho. O Vasco sabe que não é um negócio fácil. Sabe que não é um negócio fácil. E diante disso, mesmo tendo o Coelho como plano A, o Vasco vai mirando outros nomes. Wanderson e Guilherme são exatamente essas alternativas caso o negócio não dê certo com o Coelho. Certo é, a proposta está nas mãos do Atlético, o Vasco quer muito e as conversas entre Vasco e o Clube Paranaense por Coelho continuam. Está nas mãos do Atlético em aceitar, em conduzir essa negociação junto ao empresário de jogador para definir o futuro do atacante argentino. Bom nome? Cara, eu me amarro, volto a repetir, eu me amarro em Tomás Coelho. E para continuar o vídeo, quero falar aqui com vocês sobre a situação importante aqui. Lucas Oliveira. Lucas Oliveira realmente está bem perto do Vasco. Expectativa é que nessas próximas horas agora, de sábado, Lucas Oliveira feche com o Clube de Regatas Vasco da Gama. O acordo já foi feito entre Vasco e Cruzeiro e Vasco e o jogador. Então, assim, tudo leva... tudo está pendendo para que o acordo saia e o Lucas Oliveira seja o mais novo reforço do Vasco da Gama. Está muito perto do nosso Cruz Maltino. Questão de Balbuena. É o plano A da diretoria vascaína. É o nome indicado e pedido por Fábio Carilli. É o nome que o Vasco quer. É o nome que o Vasco conversa. É um nome que quer fechar com o Vasco para retornar ao Brasil e não quer permanecer na Europa. E mesmo sendo um atleta bom, nenhum clube brasileiro até o momento sondou a situação de Balbuena. O Vasco foi o único que foi atrás do jogador, que facilita a possibilidade de uma negociação. E o que ajuda e facilita também o Vasco fechar negócio é a questão de Fábio Carilli ser o técnico do nosso Cruz Maltino. E para fechar aqui o vídeo com vocês, falar sobre a situação de Joaquim Lavega, que é um nome que realmente vem animando o torcedor vascaíno. Qual é a situação de Joaquim Lavega, meu amigo torcedor vascaíno? Informações é que, nesse momento, de acordo com a imprensa uruguaia, como a gente trouxe aqui a vocês, o Vasco da Gama ele está fechado com Joaquim Lavega. A imprensa uruguaia toda ela traz essa informação, que as coisas já estão acertadas entre as partes. Inclusive, hoje, já na manhã desse sábado, a informação que a gente teve é que o Joaquim Lavega ele viaja ao Brasil na próxima semana, já para acertar esse contrato com o nosso Cruz Maltino por 3 temporadas, até o final de 2027. Então, assim, essa é a informação da imprensa uruguaia, que já está tudo certo, que Joaquim Lavega é o novo jogador do Vasco e viaja na próxima semana para o Brasil para assinar um contrato com o nosso Cruz Maltino. Mas por quê? Até o momento a gente ouve assim, né, mais da imprensa uruguaia, ouve por detalhes. O presidente, né, do próprio River Plate ontem ao canal Atenção Vascaínos, ele disse que não tem nada certo, que não houve contato do Vasco. A informação que temos é que hoje o contato do Vasco ele não vem sendo em nada com o River Plate. Por quê? Porque o contrato de Joaquim Lavega com o River, gente, acaba daqui a exatamente 3 dias. O
contrato dele com o River Plate vai até o dia 31 de dezembro de 2024. A partir do dia 1º de janeiro, Joaquim Lavega ele será um atleta livre no mercado. Dia 1º de janeiro, salvo engano, é quarta-feira. Domingo, quarta-feira. Dia 1º de janeiro, Joaquim Lavega é um atleta livre no mercado. Por isso ele é aguardado no Rio de Janeiro na semana que vem. Porque o Vasco aguarda ele fechar esse contrato por lá, ficar livre no mercado, para avançar nas documentações e assinar um contrato com o jogador. Diferente do Tietê, diferente do Lucas Oliveira, diferente do Lucas Freitas, o Joaquim Lavega é um atleta que hoje ainda tem contrato com o River e por isso não pode avançar com o Vasco em tempo de... em tom da no tom não, né, perdão, mas no assunto documentação, não tem como, é inviável. O Vasco espera encerrar lá para abrir as documentações aqui, dar entrada nas documentações aqui e assinar o contrato com o jogador. Mas verbalmente, a informação é que verbalmente, entre Vasco da Gama e Joaquim Lavega, já está tudo certo. Mesmo diante das investidas, mesmo diante da procura de vários outros clubes, da sondagem de vários outros clubes, o possível destino de Joaquim Lavega é sim o Vasco da Gama. Há expectativa e ele é aguardado na próxima semana aqui no Rio de Janeiro. Lucas, então quer dizer que o Joaquim Lavega vai ser um atleta do Vasco, como a imprensa uruguaia está dizendo? Meus amigos, eu já vi de tudo no futebol. O próprio Carlos de Penha, que a gente está falando tanto aqui com vocês, é um jogador que está livre no mercado, né? O empresário até chegou a comentar. Era um jogador que em 2022 estava fechado com o Vasco. Vasco na Série B. O Vasco fecha com o Carlos de Penha, que na época, salvo engano, era o jogador do Dinamo de Kiev. Ele fecha com o Carlos de Penha. O de Penha ele é aguardado no Rio de Janeiro. Já tinha acordo verbal, já tinha contrato redigido, já tinha tudo certo. Apenas aguardando a assinatura do de Penha. Mas assim, o assunto era assim, ele viajaria na quarta para assinar com o Vasco da Gama. E na terça-feira, um dia antes da viagem, o acordo verbal que tinha com o Vasco, ele deixou de lado e fechou com o Inter. Carlos de Penha. Então assim, eu viro para vocês e falo, eu tô falando, tá tudo certo sim com o Joaquim Lavega, ele é aguardado sim no Rio de Janeiro na próxima semana, há um acordo verbal sim. Entretanto, meu amigo torcedor, futebol é uma loucura. Pode ser que daqui a 2 horas, 1 hora, 2 dias, chegue um outro clube pro empresário de Lavega e fala, olha só, tem essa proposta que interessa muito mais a vocês, vambora? Ele fala, vambora, e aí não tem mais viagem, não tem mais desfecho, não tem mais contratação. Futebol é dinâmico, futebol é louco. Futebol é muito difícil você cravar algo até que o contrato esteja lá redigido e assinado. Mas é um nome sim, o Vasco tem uma grande expectativa para fechar. Show? Deixe a sua opinião nos comentários, né? Se você acha que o Joaquim Lavega é um bom nome e reforço para o nosso Cruz Maltino. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. Segundo vídeo apenas, né? Desse sabadão. Um pouquinho mais tarde, de fato, que o normal. Mas já já estaremos aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante, trazendo ainda mais informações e novidades a todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.